Olá, meu nome é Regiane, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vou falar para vocês sobre comunicação e o transtorno do espectro autista. É uma satisfação muito grande para mim poder apresentar algumas informações importantes sobre a comunicação e aprofundar esse tema nos casos do transtorno do espectro autista. Eu espero que esse vídeo possa principalmente auxiliar famílias que estão em processo diagnóstico ou já perceberam algo no desenvolvimento do filho que está diferente. E é muito comum a primeira área do desenvolvimento que chama a atenção das pessoas que convivem com a criança ser a fala, ou melhor, em muitos casos, o atraso ou ausência dela. Para as famílias que já receberam diagnóstico, ou o filho já está em tratamento, eu espero que esse vídeo seja mais uma fonte de informação e de orientação, porque quanto mais informado vocês estiverem, mais fácil para vocês tomarem as decisões ao longo do tratamento do filho de vocês. Então vamos lá. Eu vou começar diferenciando comunicação e fala. Fala na fonoaudiologia é a produção dos sons da língua. Se refere aos movimentos articulatórios produzidos para formar as palavras. E essas palavras que vão integrar o discurso do indivíduo. Comunicação é um termo mais amplo. Envolve o uso de um meio comunicativo, que pode ser a fala ou um outro meio comunicativo, e serve para transmitir a mensagem. Então, a comunicação, ela precede a fala. A primeira forma de se comunicar do bebê é através do choro. Depois vem o contato visual, né, que é o olhar, o sorriso, tem o apontar. O bebê passa a produzir sons, vocalizações, depois balbucia. No final do primeiro ano de vida, aparecem as primeiras palavras. Depois o bebê junta palavrinhas. Depois aparecem as frases simples e, mais posteriormente, as frases mais complexas. Eu pontuei pausadamente cada uma dessas características, mas de forma geral esse processo é dinâmico. E essas características, elas podem acontecer simultaneamente. Então, por exemplo, um bebê que fazia palavras isoladas e agora começa a juntar duas palavrinhas, justapor, né? Ele não para de fazer palavras isoladas e já começa a usar a justaposição. Ora ele usa um, ora ele usa outro. Algumas dessas habilidades que eu falei, como contato visual, é o que nós denominamos de precursores da linguagem. O que significa isso? Que a presença dessas habilidades diz a favor de um desenvolvimento típico da comunicação. Um outro precursor é a atenção compartilhada. E hoje bastante especialistas apresentam o conceito, né, desse termo. A atenção compartilhada envolve vocalizações, gestos e contato visual para a criança dividir a experiência que ela está tendo com objetos e eventos ao seu redor. A comunicação, ela pode ser verbal ou gestual. Um aspecto importante é observar se a criança tem intenção comunicativa, ou seja, ela demonstra intenção de transmitir uma mensagem a uma outra pessoa. E isso é muito importante da gente perceber. É isso que vai diferir comportamento comunicativo de comportamento comunicativo intencional. A comunicação intencional, ela se distingue de outras respostas na medida que envolve a coordenação entre o gesto, o olhar, em direção a um parceiro. A produção de gestos, tais como o apontar, o alcançar, o mostrar e dar objetos, eles ajudam a compreender que o desenvolvimento da comunicação intencional está acontecendo. Então, vamos pensar numa situação.
uma criança para na frente da geladeira e bate na porta. Provavelmente, o que ela quer é que a porta abra para ela pegar alguma coisa dentro da geladeira. Porém, a porta pode atender o pedido da criança? Não. Então, ela não está direcionando esse pedido para alguém que possa receber essa mensagem. Bater na porta pode ser um comportamento comunicativo, mas como não tem um parceiro ali, a gente não considera que é um comportamento comunicativo intencional. Agora, vamos imaginar que nesse momento, alguém passa perto da criança e fala: "Você quer abrir? Vamos abrir a porta." E abre a porta para a criança. Aí a criança consegue pegar o que ela queria. O que essa situação pode ensinar para essa criança? Que talvez bater seja um jeito de pedir o que deseja. E aí essa criança pode passar a pedir dessa forma. Então isso mostra para gente o papel do ambiente na aquisição dos comportamentos comunicativos intencionais. Se a criança não dirige para o parceiro e mesmo assim tem função, ela passa a usar os comportamentos dessa forma. O prejuízo na comunicação é uma das manifestações presentes nos casos do transtorno do espectro autista e acaba se tornando uma barreira para a aprendizagem dessas crianças. Dentro do espectro, nós temos uma variabilidade grande de manifestações. Existem crianças que se comunicam e até se comunicam bem e têm o diagnóstico de autismo, e crianças que quase não produzem sons, e a intenção comunicativa raramente está presente. O papel do ambiente, ou seja, a casa, a escola e os outros ambientes que essa criança frequenta, é ensinar para essa criança a se comunicar de forma intencional e funcional, utilizando funções comunicativas para satisfazer suas necessidades, mostrar os seus desejos, realmente se comunicar. Uma preocupação de grande parte das famílias é se a criança vai falar. Primeiramente, nós precisamos pensar em comunicação, para depois nós pensarmos na fala. Eu já falei que a comunicação pode ser verbal ou não. Uma das estratégias utilizadas para as crianças aprenderem a se comunicar é a comunicação alternativa. Quando essa estratégia é apresentada para as famílias, muitas vezes os pais se preocupam com a ideia da comunicação alternativa inibir o surgimento da fala. E é justamente o contrário. Vamos dar o exemplo do PECS, que é o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras. O PECS é baseado na ciência da análise do comportamento e pode servir tanto para desenvolver comunicação alternativa ou comunicação aumentativa, ou seja, pode ensinar a criança a se comunicar de forma funcional, não inibe a fala, e nos casos que a criança começa a falar utilizando PECS, pode ser útil para o aumento do repertório da criança. E aí, com isso, ela pode utilizar a fala e a comunicação de maneira mais ampla, e isso é muito positivo. Acho importante ressaltar que PECS não é sinônimo de comunicação alternativa. Existem outras formas de se trabalhar a comunicação alternativa também. Mas, se a proposta for de utilizar o PECS, isso exige uma formação do profissional específica. Então, é importante para os pais saberem isso e questionarem os profissionais em relação a essa formação específica, tá? Vale ressaltar também que, em alguns casos,
a criança fala, mas apenas repete o que ela escutou, ou imediatamente ou anteriormente. Em alguns casos, a repetição não torna a fala comunicativa, mas a partir da habilidade que a criança tem de repetir, um trabalho específico pode ser realizado com essa criança para ela usar a fala espontaneamente. Em outros casos, a repetição acaba tendo uma certa funcionalidade. Por exemplo, a criança utiliza uma frase de um jogo para comemorar quando ela consegue fazer algo. Essa habilidade também pode ser aproveitada para desenvolver o repertório da criança e desenvolver a comunicação através da fala. Essa repetição que eu estou falando tem o nome de ecolalia. E nos casos de ecolalia, é importante a gente dar funcionalidade para essa repetição. A questão da fala, ela também está sendo bastante divulgada atualmente, por conta dos diagnósticos de apraxia de fala nos quadros do transtorno do espectro autista. A apraxia, ela é um distúrbio motor da fala, é uma alteração do processamento neurológico. O cérebro não envia ao sistema motor os comandos adequados para a produção dos sons da fala. A apraxia de fala não é uma característica do transtorno do espectro autista. Pode estar presente ou não. E esse diagnóstico precisa ser bem criterioso. A avaliação e o acompanhamento dos casos de apraxia de fala são de responsabilidade de um fonoaudiólogo especialista. Existe uma área específica chamada de pragmática, que significa o uso funcional da comunicação. Dentro da pragmática, nós falamos de funções comunicativas, que significa o objetivo que eu quero atingir com a minha comunicação, que pode ser um pedido, nomear algo, protestar, cumprimentar, chamar a atenção do outro para mim. Pode também ter a função de se autorregular e outras. A partir do repertório que a criança apresenta, nós vamos ensiná-la a se comunicar da forma mais funcional possível e aumentar o repertório de comportamentos comunicativos intencionais. Com isso, um dos aspectos que apresenta também modificação é a redução dos comportamentos inadequados, porque muitas vezes eles têm funções comunicativas. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu espero que vocês possam aproveitar essas informações e, principalmente, que crianças com déficit de comunicação possam ter oportunidade de utilizar algum tipo de comunicação intencional e com funcionalidade. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima.